atendi um rapaz essa semana que ele veio com uma queixa com muita vergonha, mas muita vergonha. Ele foi fazer uma cirurgia e saiu correndo do hospital. Falou, não vou operar, não vou operar. Deu uns 5 minutos nele e falou, não vou dar conta. Ele falou, começou a me dar um pânico, um medo. E eu preciso constelar isso. Ele falou assim, isso nunca me aconteceu. Eu já operei o ombro e foi tudo ok, mas agora que eu fui operar o joelho, que eu precisei operar o joelho, eu não consegui. Eu saí correndo do hospital, ele falou. Eu larguei, tava todo mundo lá. Anestesista, equipe, cirurgião. Falei, eu pago o que precisa pagar, mas eu vou embora, eu preciso ir embora. E ele foi embora do hospital. Não entrou na cirurgia. E ele falou assim, eu tô morrendo de vergonha. E eu preciso operar, né? E como que eu vou fazer? Eu não consigo. Começa a me dar pânico quando eu vou pro hospital. Não tá dando certo isso. Eu preciso constelar. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Vamos ver o que é. Às vezes é uma questão mesmo ancestral, mas eu percebi que não, que era do aqui e agora, não era algo da ancestralidade. Então eu comecei a usar a neurociência na sessão. Claro que eu usei constelação meditativa, mas eu usei basicamente neurociência no atendimento dele. Traz na sua memória, lembra, do momento em que você estava lá no hospital, que ia, né, que foi se internar para a cirurgia, o que acontece no seu corpo agora, quando lembra que você estava chegando no hospital, ele, nossa, já começa o coração, já começa não sei o quê, e aí de repente, nossa, mas eu lembrei agora, quando eu tinha 8 anos, ó, um trauma colou no outro. Traz a imagem, então, da criança, quando você tinha lá seus 8 anos, e aí eu fui trabalhando, foi um trauma, onde ele estava voltando de uma viagem, o avião dele pegou acredito que tenha sido uma turbulência, e aí ele começou, nossa, meu coração tá, nossa, igualzinho que eu tava sentindo lá no hospital. Por quê? A memória do avião, como que o corpo dele colou na memória da cirurgia, assim, da pré-cirurgia que nem aconteceu. Pro corpo, adrenalina é adrenalina. Cortisol é cortisol. O corpo não sabe se o cortisol é por uma barata, por um assalto, por uma turbulência no avião, por uma cirurgia. Então, às vezes, as coisas vão se acumulando, vão se somando e ficam muito grandes, né? Então, assim, vou me internar para uma cirurgia. Aí você tem que assinar que você é responsável, se der tudo errado, você é isento. Enfim, você está se colocando... É um risco, tem um risco. Toda cirurgia tem um risco, por mais simples que seja, né? O corpo dele associou de alguma forma um risco. Quando ele fala que estava no avião e pegou uma turbulência, e aí o coração de novo começou a disparar, igualzinho quando ele estava entrando no hospital, eu falei, então, o avião teve uma turbulência? Ele falou, não foi uma turbulência. O avião fez assim, ó. Muito tempo o avião caiu. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Então congela a imagem do avião caindo, vai lá. Aí isso é uma constelação meditativa, se coloca, conversa, explica. E ao mesmo tempo eu fui reorganizando o sistema nervoso autônomo. O que é isso? Diante de um estresse, a gente não dá conta de metabolizar, de processar, de reabsorver os resíduos de hormônios e neurotransmissores, adrenalina, cortisol, norepinefrina, enfim, que estão ali circulando. E aquilo, mesmo depois que, ufa, o avião voltou a pegar atitude, chegou em São Paulo, tal, pousou, tá todo mundo bem, a memória racional sabe que tá tudo bem, mas ficam resíduos de memória. Esses resíduos são resíduos de hormônios e neurotransmissores do evento passado e que precisam ser metabolizados. Então, conforme eu ia conversando com ele, claro que tem tom de voz, velocidade da fala, tem uma técnica que eu preciso, que a gente chama de pendulação, ir para a memória ruim, para o cérebro identificar qual é o circuito neuronal que eu estou trabalhando, ir para uma memória boa, fisiológica, uma sensação corporal, para o cérebro falar assim, ufa,
teve uma saída, porque as sensações estão no corpo, não estão na mente. A mente sabe que já tá tudo bem. A memória celular, muscular, neuroquímica não sabe. E é essa memória que eu tô trabalhando, que não sabe que passou, né? Então fui conversando com a memória e conversando com as sensações sentidas no próprio corpo. É uma técnica médica americana, não tem uma tradução para essa sensação. É o felt sense, que eu vou traduzir como sensação sentida no corpo. Ele tremia, eu falava assim, não interrompe o tremor, percebe o tremor, sente o tremor. O cachorrinho, quando vai pro veterinário, ele treme muito. Ele tá liberando esse estresse, ele tá reabsorvendo, ele está metabolizando os resíduos de cortisol, de adrenalina. Percebe a natureza e permite o tremer. Então ele tremia. A gente trabalhou o nervo vago, que é o nervo do medo. Tinha muito susto, né? Que ficou parado aqui no diafragma de... E aí a gente trabalhou bastante esse diafragma, o ar que tá aqui saiu, né? Arrotou bastante. E ele falou assim, eu nunca dormi como eu dormi aquele, assim, de ficar largado, um relaxamento profundo, né? E aí depois ainda ele fez uma outra sessão, que aí era um estresse que ele tinha com a mãe, porque o corpo, ele não tem uma memória linear, assim, é o avião, depois isso, depois aquilo. Não, ele vai guardando ali e fazendo associações. Então tinha um estresse também ligado à mãe, que foi trabalhado, e eu acredito que ele já esteja pronto para essa cirurgia. Bom, meu nome é Cristina Romano, esse é o vídeo de hoje e a gente se vê por aqui. O meu telefone está fixado no primeiro comentário e no link na bio. Até mais!